Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com a sua família, amém? Está começando mais um vídeo aqui no canal Maná de Graça e mais uma vez estou eu aqui para compartilhar com você uma palavra de Deus, uma palavra que vai abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar a tua semana, no nome do Senhor Jesus, amém? Querido, preste atenção naquilo que Deus vai falar contigo através dessa palavra. Ouça ela, querido. Eu tenho certeza que essa palavra vai fazer a diferença na tua vida, especialmente nessa semana, no nome de Jesus, amém? E o tema da mensagem nessa semana é o escudo da fé e a espada do Espírito. E para a gente falar a respeito disso, quero ler com você um texto da palavra de Deus aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 12, um texto bastante conhecido que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, querido? Vamos ler somente até aqui. Querido, que nós estamos em guerra, isso não é nenhuma novidade. Todos os dias tem um reino que faz guerra contra nós, que é o reino das trevas, e nós precisamos guerrear contra esse reino e, no nome de Jesus, sair vencedores todos os dias. Paulo, ele está falando que além dessa guerra normal que acontece todos os dias, tem um dia que é pior do que todos os outros, e ele chama aqui de dia mau. E ele diz que se nós queremos prevalecer, ficar firmes depois de ter feito tudo nesse dia mau ou em qualquer outro dia, nós precisamos tomar a armadura de Deus. Muitas pessoas, muitos crentes têm perdido a guerra antes mesmo do dia mau chegar. Por quê? Porque não tomam direito essa armadura de Deus sobre si e não sabem usar os seus componentes. Hoje eu quero falar apenas sobre o escudo da fé e a espada do Espírito, querido. O escudo da fé, o que nós precisamos saber a respeito do escudo da fé? A fé, ela não é uma arma de ataque. A fé é uma arma de defesa. Então, entenda, contra todos os dardos inflamados de Satanás, contra todos os levantes do inimigo contra a tua vida, você vai usar a tua fé para poder se defender. Você, todas as vezes que o inimigo se levantar contra você, o que você vai fazer? Você vai levantar o escudo da fé para você se defender. E como é que você faz isso, querido? A palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 10, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, querido, nós levantamos o escudo da fé todas as vezes que nós aproveitamos as oportunidades que temos para poder ouvir a palavra de Deus. Quando nós vamos na igreja, ouvimos o pastor pregar, enquanto nós o ouvimos, Deus está ministrando no nosso coração a fé. Quando nós lemos a palavra e declaramos em voz alta essa palavra, Deus também ministra no nosso coração a fé. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, Deus ministra a fé no nosso coração. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais fé nós temos. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, maior é a nossa fé. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais protegidos estamos contra
os dardos inflamados do maligno. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, maior é o campo de proteção que nós temos contra os ataques do maligno. Muitas pessoas, amado, diz que têm fé, mas elas não ouvem a palavra de Deus. Então, a sua fé não existe. Muitas pessoas dizem que têm muita fé, mas elas ouvem mais outras coisas do que a palavra de Deus. Então, a sua fé, ela praticamente não existe, querido. Porque a fé, ela é ministrada no nosso coração quando nós ouvimos a palavra. Quando nós ouvimos a palavra, nós estamos levantando o escudo da fé e nos defendemos de todos os ataques do maligno, querido. Quando Jesus ressuscitou, ele foi se encontrar com seus discípulos. Quando ele chegou lá, estava faltando um deles. Tomé não estava junto com seus discípulos. Então, quando Jesus saiu e Tomé voltou, os outros discípulos falaram para ele: o mestre ressuscitou e esteve aqui conosco. E aí ele falou assim: eu só acredito vendo e colocando o meu dedo lá na ferida onde foi colocado os cravos na sua mão. Então passou algum tempo, Jesus voltou e dessa vez Tomé estava junto. E aí ele chegou, tocou na ferida de Jesus. E aí Jesus fala para ele: Tomé, porque viste, creste? Aí Jesus fala para ele assim: bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, os que não viram, mas ouviram e creram. Então, amados, a fé, ela é ministrada no nosso coração através dos nossos ouvidos, quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, nós levantamos o escudo da fé. Então, temos uma arma para nos defender dos ataques do maligno. Muitas pessoas têm perdido a guerra, por quê? Porque elas têm tempo para tudo, menos para ouvir a palavra de Deus. Elas arrumam tempo para tudo, mas não arrumam tempo para ouvir a palavra de Deus. Toda pessoa que diz que tem fé, mas não ouve a palavra de Deus, a sua fé, ela é fake, ela não existe. Já a espada do Espírito, que Paulo diz aqui que é a palavra de Deus, não é uma arma de defesa, é uma arma de ataque. E a palavra de Deus diz aqui no verso 12, onde nós lemos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra os principados, é contra as potestades, é contra os príncipes das trevas e contra todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a espada do Espírito, querida, é para nós atacarmos o nosso inimigo. Muitos usam a palavra de Deus para poder atacar outros irmãos. Muitos usam a palavra de Deus para poder julgar outros irmãos. Querido, nós não podemos fazer isso. A palavra de Deus é para nós vencermos o nosso verdadeiro inimigo, que é Satanás. Mas como que nós fazemos isso? Lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, diz assim, no verso 17: o Espírito luta contra a carne luta contra o Espírito. Então entenda uma coisa: quem luta contra o Espírito de Deus não é Satanás. Quem luta contra o Espírito de Deus é a nossa carne. Como que isso acontece, querido? Quando nós sabemos a verdade da palavra, quando nós sabemos a direção que foi dada e nós decidimos ouvir a nossa própria vontade e ir por um caminho que Deus não quer que a gente vá, e ir por um caminho que a palavra de Deus condena. Quando isso acontece, querido, está acontecendo uma luta entre a nossa vontade e o Espírito de Deus. Para a gente poder ter êxito no nosso ataque usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós enquadramos a nossa vontade naquilo que diz a palavra de Deus. Quando nós conseguimos fazer isso, nós também derrotamos Satanás. Por quê? Lá em 1 João capítulo 5, diz que aquele que está em Deus,
o maligno não toca. Querido, o que é estar em Deus? É viver uma vida de acordo com essa palavra. Quando nós decidimos viver de acordo com essa palavra, quando nós decidimos que nós não vamos negociar com os princípios dessa palavra, nós estamos usando a espada do Espírito, querido, e vencendo a nossa carne. Quando nós vencemos a nossa vontade, Satanás não tem como tocar nas nossas vidas. Por quê? Porque nós não demos motivo, não há argumento, nós não demos brecha, nós não abrimos porta, nós não demos legalidade. Então, com o escudo da fé, nós nos defendemos dos ataques do maligno. E com a espada do Espírito, querido, nós vencemos Satanás. Como? Querido, usando a palavra, para não deixar a nossa vontade sobressair, para não fazermos a nossa vontade, para não deixarmos a nossa vontade vencer a vontade de Deus, para não deixarmos a nossa vontade atropelar, passar por cima dos princípios da palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, querido, quando nós enquadramos a nossa vontade dentro da palavra de Deus, nós estamos tendo êxito e vencendo o nosso inimigo, porque aí ele não vai ter como tocar nas nossas vidas, querido. E nessa semana, meu amado, eu não sei como que está essa semana para você. Eu não sei como que essa semana começou para você. Eu não sei o que te espera. Mas uma coisa eu sei, querido, existe uma guerra sendo travada. Então, aproveite todas as oportunidades que você tiver para ouvir a palavra de Deus, para permitir que Deus ministre fé no teu coração. Fazendo isso, você estará levantando o escudo da fé, com o qual você vai se defender e ter êxito nessa defesa contra todos os ataques do inimigo. Amém, querido? E interessante, levantando o escudo da fé, você também estará empunhando a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, querido. E com essa espada, Satanás não terá nenhuma legalidade para tocar na tua vida, ou na tua casa, ou na tua família, ou no teu trabalho, ou no que quer que seja que esteja ligado a você. Então, a palavra de Deus para a tua vida nessa semana é: levanta o escudo da fé e empunhe a espada do Espírito, para que o nome do nosso Deus seja glorificado na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar, meu amado, no nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de nós aprendermos aqui da tua palavra, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Pai, toma a vida do meu irmão, Senhor Deus, e no nome de Jesus Cristo, ajuda ele a aproveitar as oportunidades para ouvir a palavra de Deus. Ajuda ele a criar essas oportunidades para ouvir a palavra de Deus, porque ouvindo a palavra de Deus, querido, o Senhor gerará fé no seu coração. O escudo de defesa dele irá aumentar cada vez mais, e ele terá êxito, Senhor Deus, quando ele tiver que se defender dos ataques do maligno. Então, no nome de Jesus, ajuda ele, Senhor. Ajuda ele também a empunhar, ó Deus, a espada do Espírito, que é a tua palavra, para usar corretamente, ó Deus, essa espada, Senhor. No nome de Jesus Cristo, para que ele, ó Deus, Pai, no momento em que a sua carne, Senhor Deus, estiver lutando contra o Espírito, Senhor, querendo passar por cima da tua vontade, da tua direção, ajuda o meu irmão, Senhor Deus, a enquadrar essa vontade dentro dos princípios da tua palavra, para que não haja brecha, para que não haja legalidade, para que o inimigo, Senhor Deus, seja totalmente derrotado no nome de Jesus. Eu também oro pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor Deus, eu o abençoo para que nessa semana ele tenha todas as suas necessidades supridas, ó Pai. Oro também, Senhor Deus, unindo a minha oração, à oração dele, Senhor Deus, para que os céus se abram e as respostas que ele precisa venham ao seu encontro, no nome do Senhor Jesus, Pai. Que essa semana seja melhor do que a semana anterior, Senhor. No nome de Jesus, que o teu nome seja nessa semana mais glorificado do que o Senhor foi, ó Deus, na semana passada, Pai.
no nome de Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos. Em nome de Jesus, e que o Senhor sustente o meu irmão, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você entendeu, meu querido? Levante o escudo da fé. Aproveite todas as oportunidades de ouvir a palavra de Deus. Crie essas oportunidades para você ouvir a palavra de Deus, porque quanto mais palavra de Deus você ouve, mais fé você tem. Maior será o escudo, mais eficaz será a tua defesa contra os ataques do maligno. Tome também na tua mão direita a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, querido. E no nome de Jesus Cristo, coloque, querido, a tua vontade dentro dos limites da palavra de Deus, querido. Com isso, você estará vencendo o maligno. Amém? Querido, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Compartilhe essas mensagens com as pessoas que você conhece, querido. Lembrando sempre que as mensagens que eu prego para você aqui no canal, as mensagens que eu prego na igreja ou em qualquer outro lugar onde eu for convidado, eu não prego com a intenção de te motivar a conquistar coisas aqui na terra, mas a minha intenção é despertar você para a verdadeira conquista de Jesus por nós naquela cruz, que é a vida eterna. Amém? Use o escudo da fé e a espada do Espírito, querido, para que você tome posse dessa promessa de vida eterna que o Senhor conquistou para nós. Amém, meu querido? Grande abraço, Deus te abençoe e até semana que vem, no nome de Jesus.